Olá, meus amigos do canal Diretriz Espírita. A gente vai dar continuidade a um assunto abordado em nosso estudo anterior, que diz respeito a essa questão que parece-se estranha, mas ela foi também estudada por Allan Kardec lá em O Livro dos Médiuns, na qual ele pergunta, se podemos, evocar os animais. Morreu, será que tem condição de evocar esse espírito? A gente fala isso porque tem surgido no movimento espírita algumas práticas muito estranhas, muito assim fora do contexto doutrinário e que tem chamado a atenção da mídia relativo à comunicação de espíritos, dando mensagem de como é que eles estão no além. Então, para dissipar essas dúvidas, a gente vai buscar lá em Kardec essa reflexão. E Kardec, então, estuda esse assunto no Livro dos Médiuns com muita propriedade e fala que depois da morte do animal, o princípio inteligente que nele havia se acha no estado latente e logo é utilizado por certos espíritos incumbidos para animar novos seres em os quais continua ele a obra da sua elaboração. Então aqui é taxativo informar que não existe erraticidade para os espíritos desse nível de animais, vamos dizer assim. Desencarnou, morreu, ele passa um breve momento no mundo espiritual, vai existir os espíritos encarregados de trabalhar esse ser que está em evolução para que ele possa então retornar à Terra de forma imediata. Então essa fantasia que se criou de animal no mundo espiritual aqui já começa a ser clareado por Allan Kardec. E ele continua. Assim, no mundo dos espíritos não há errante espírito de animais, porém unicamente espíritos humanos. Então essas obras que falam a esse respeito merecem um pouco mais de análise, profundidade, porque como nós seguimos Allan Kardec, a gente vai basear nisso. O que é então, como é então que, tendo evocado animais, algumas pessoas han obtido resposta? E os espíritos responderam para Allan Kardec: evoca um rochedo e ele te responderá. Há sempre uma multidão de espíritos prontos para tomar a palavra sobre qualquer pretexto. Então aqui demonstra as reuniões que não são sérias, são as reuniões levianas, de grupo mediúnico, de pessoa leviana, que faz de tudo para chamar a atenção, nesse caso aqui, envolvendo nossos queridos animais. E Kardec, então, faz uma nota muito interessante a esse respeito, no Livro dos Médiuns, quando ele comenta que, numa reunião mediúnica, se você evocar um espírito qualquer, ele vai se apresentar. E nessa reunião, então, alguém teve a ideia de evocar Tartufo. E ele veio logo em seguida, e comentou com o pessoal. Só que esse Tartufo não existe. Ele é um personagem de uma peça de teatro famosa na França, e então um espírito, desencarnado, imitou assim, o tema dele, como se fosse ele, para poder dizer que era ele. Mas Tartufo é um personagem fictício, não era um espírito. Aí coloca então, os espíritos errantes, os espíritos levianos, se aproveitam sempre da inexperiência dos interrogantes, guardando, porém, de dirigir-se aos que eles sabem bastante esclarecido para descobrir as imposturas e que nos dariam crédito aos contos. O mesmo sucede com os homens. Então ele procura, então, leviando quem? As pessoas que abrem espaço para que eles possam comunicar a esse nível. Então, só colocando aqui que o autor dessa peça de teatro chamada Tartufo é mulher, é uma das mais famosas. E algumas traduções significam mentiroso charlatão, porque lá é bem dramática a situação que envolve lá nessa peça de Molière. Para poder a gente entender mais ainda, Allan Kardec busca mais informações. Comenta que teve um dia lá, um senhor comentou com o pessoal que tinha lá um pintacil e esse havia desaparecido do ninho. E ele queria culpar as pessoas. E como ele se achava médium, vamos dizer assim, ele teve a ideia de evocar a mãezinha do bichinho para verificar. Aí ele veio e falou, aí o espírito comunicou, entre aspas, ele acredita que fosse passarinho: a ninguém acuses e tranquiliza-te quanto à sorte dos meus filhinhos. Foi o gato que, saltando, derrubou o ninho.
encontrá-lo-á debaixo dos arbustos, assim como os passarinhos que não foram comidos. Feita a verificação, reconheceu Elisato que havia sido dito. Ele achou que foi um espírito da mãe dos passarinhos que havia comunicado. É muita loucura. Para poder então concluir, a gente verifica que não foi o passarinho que respondeu, mas um espírito que conhecia a história e ele então deu para ele as informações, certo? Não foi o passarinho, vamos dizer assim. Para poder concluir, a gente busca no livro dos Espíritos, quando se estuda esse assunto também, a seguinte questão: sobrevivendo ao corpo que habitou, a alma do animal vem a achar-se depois da morte no estado de erraticidade como homem? A resposta é categórica. Fica numa espécie de erraticidade, pois que não mais se acha unido ao corpo, mas não é um espírito errante. O espírito errante é um ser que pensa e obra por sua livre vontade. De idêntica faculdade não dispõem os animais. A consciência de si mesmo é o que constitui o principal atributo do espírito. Um animal, depois da morte, é classificado pelos espíritos a quem incumbe essa tarefa e utilizado quase imediatamente, né, não dando tempo de entrar em relação com outras criaturas. Então não existe isso e fica claro aqui nas colocações de Kardec. A gente observa então que Allan Kardec, em suas obras, ele demonstra, né, assuntos vários, né, que merecia e merece por parte de todos nós um mergulho para poder discutir, estudar, debater, contestar, avaliar, ter autonomia de avaliar isso, tá certo? Um grande abraço, até o momento aqui no nosso canal de Diretrizes Espíritas.